Todo ano a For Sales, uma das empresas da The For Sales Company, que atualmente inclusive é a maior recrutadora de média e alta gestão de vendas e marketing do Brasil, compara e reconhece quais são os melhores cases de vendas e marketing do ano, através da sua premiação, né, chamada Sales and Marketing Awards. E esse ano o Raise the Bar entrou como podcast oficial do evento e por isso a gente ficou incumbido e teremos a honra, né, de receber aqui no programa todos os 5 ganhadores de cada uma das categorias do ano. E agora, nesse episódio aqui, a gente tem a honra de falar da categoria de máquina de vendas. E como vocês já sabem, né, a empresa que ganhou a categoria foi o G4 Educação, e a gente está aqui com o responsável, né, por esse case super interessante, que é o Jonathan Souza, diretor comercial da empresa, ou head comercial da empresa. Então, se vocês querem saber tudo sobre esse case super bacana aí de máquina de vendas, fiquem até o final, que o episódio está super bacana. Muito bem, pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa semanal que levanta a régua de vocês, trazendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Antes de começar aqui essa edição super bacana, vale lembrar que a pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing 2024, a famosa pesquisa da For Sales, já está disponível para download 100% gratuito, e esse ano ela está batendo o recorde de tamanho, são 460 cargos em 28 segmentos e subsegmentos que foram mapeados pelo time de Headhunters. Ela foi feita em parceria com o Sales Jobs, que é uma outra empresa do nosso grupo, que recruta vendedores, né, a maior empresa do Brasil de recrutamento de vendedores hoje. Então a pesquisa está assim imperdível. Então, para quem não baixou, clica na descrição, baixa lá. Agora sim, Jonathan, cara, seja muitíssimo bem-vindo aqui, uma honra mesmo estar te recebendo, viu? Obrigado eu, galera. Obrigado eu por estar aqui novamente, né? Ganhei esse presente que foi o reconhecimento de vocês aqui, não só para mim, para o time, que ficou muito feliz. E eu espero que a gente consiga compartilhar e raise the bar da galera, né? Boa, boa. Muito bom, muito bom. E você, Mauricião, o que você está sinalizando aí? Tá tudo bem, cara? Tudo certo, conversando com o pessoal aqui no backstage. Tá tudo certo. ótimo, prazer estar recebendo o Jonathan. Jonathan, muito legal estar te encontrando de novo. Na premiação a gente acabou falando bem rapidinho, né? Então eu tô curioso aí, tô ansioso pra gente fazer esse bate-papo e ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento aí sobre o case de vocês. Seja bem-vindo. Valeu, cara. Boa, cara, boa. Bom, para começar, Jonathan, a maioria do nosso público vai conhecer o G4, mas não é para a gente nivelar todo mundo, né? Dá um pano de fundo para a conversa, falando um pouquinho sobre você e sobre a G4. Bom, vamos lá, turma. A gente é uma empresa jovem, de 5 anos só, né? Tá chegando agora em maio, no seu 5º ano. Foi fundada por empreendedores, então 3 caras que já eram, né, tinham criado Easy Táxi, trouxeram rápido para o Brasil, um dos sócios hoje da VTEX, vendeu uma empresa da X-Tech, o Alfredo, enfim. Qual que foi o nosso intuito lá no começo? Foi abrir uma empresa para ajudar e dar conteúdo para os pequenos e médios empresários num formato que adequasse a agenda deles, né? Os negócios pequenos do Brasil ainda, o empresário é o oxigênio dele, né? Se ele sai muito, acaba que o negócio perde. Então, começou lá com cursos curtos, 2, 3 dias, e esse negócio foi crescendo, e hoje a gente é uma escola de negócio, no começo era um produto, e porque uma escola de negócios, a gente ensina várias frentes de negócios, né? Então, você tem vendas, marketing, gestão, CS, produto, etc., mas gestão como um todo, para diversos tipos de tema, a gente não é específico de alguns segmentos, a maioria dos nossos clientes são economia real, 95% são transportadoras, construtoras, então é quem toca o Brasil mesmo amplamente, e o negócio cresceu muito, cara. A gente é uma empresa que ano passado, 2023, faturou. Agora vocês estão na área de vendas, então a galera vai ver que o pau come aqui no meio mesmo, no meio do podcast mesmo. A gente fez 205 milhões de faturamento, né? O nosso negócio é muito notado por
o nosso ticket ser bem alto, então o nosso ticket médio de uma formação é de R$ 20.000, a gente está falando de formação de 2 a 3 dias. A gente tem SaaS dentro do business, um SaaS de 40 milhões de RR já em 2 anos, produtos de comunidade que somam mais ou menos R$ 60 milhões anuais de recorrência, tem as formações online e as presenciais. Então, e falando como uma empresa vendedora, né, que eu acho que esse que é o nosso grande jogo, a gente se notou pelos dois extremos de negócios, né, de você ser muito bom em captar clientes, então fazer um marketing muito bem feito, fazer vendas, né, de uma forma bem precisa e entrega de alto nível em produtos, né, então nossos NPS são muito altos, por isso que grande parte da nossa receita, inclusive, vem de recorrência de compra, mesmo sendo compras pontuais, então clientes que trazem mais receita e aumentam seu LTV. E, bom, somos uma empresa de vendas, galera. Então, somos uma empresa onde respiramos vendas. Um terço da empresa, né? Temos 400 funcionários. Um terço da empresa é praticamente time de vendas, né? Fora marketing. E, bom, estamos todos aqui em São Paulo. Hoje são quantas pessoas, Jonathan? 400. Só para contextualizar, em vendas para contextualizar. 135, se eu não me engano, cara. Legal. Eu devo, esse ano eu devo terminar com 180, 190 pessoas, mais ou menos, pelo meu plano. E acho que tem um ponto importante aqui para quem não te assistiu, né, no Sales and Marketing Awards. Você falou que entrou, acho que em 2020, tô certo? E eram 2021. mais ou menos 5 a 6 pessoas na equipe de vendas, e hoje a gente está falando de 130 e alguma coisa, é isso? Exatamente, cara. Quando eu cheguei, o G4 fazia 20 milhões de faturamento anual. Eu cheguei em 2021, a gente fez 55 milhões, aí o time saiu de, acho que, 8 para 20 pessoas naquela época, eu não lembro assim os termos, mas fez mais ou menos isso. Depois, em 2022, fizemos 135 milhões, aí fomos subindo 23 com 205, esse ano 400, e o time foi subindo nessa estrutura, assim. Daquela galera tu já botou a responsabilidade nas tuas costas aí no podcast, a gente falou esse ano 400. Cara, mas eu acho que a coisa mais impressionante aqui é como é que ele tem cabelo ainda, cara. Porra, bicho. Jonathan, mas sabe que isso é um aprendizado legal, cara. Eu gosto disso. Eu gosto de jogar pro mundo, porque quando eu jogo pro mundo eu me responsabilizo com o que eu falei. Eu tenho muito compromisso com a minha fala. Então eu gosto de fazer isso, cara. Sigo teu exemplo. Cara, faz sentido. E esse trabalho de... eu também passei por várias transformações ao longo, né, do tempo aqui, porque quando a gente está falando do aumento de gente, parece que é só você botar mais gente fazendo a mesma coisa, né? Mas aí você envolve outras skills aqui até hoje, e os próximos passos certamente vão precisar de outro refinamento de skills, assim. Então, acho que grande parte do case foi manter o que a gente fez muito bem quando era pequeno e ser capaz de se adaptar às coisas que precisa fazer quando começa a crescer um pouco mais, né? Legal. Jonathan, vamos contextualizar um pouco quem está na nossa audiência, acho, para a gente explorar melhor essa máquina de vendas de vocês, cara. E vou tentar ser o mais objetivo possível, a gente vai fazendo um ping-pong e você vai explicando um pouquinho para a gente como funciona e aí depois a gente parte para um aspecto mais macro. Falando ali das 3 etapas do funil, né, pensando no começo do funil, na atração de leads, né. Hoje eu imagino, e pelo que eu percebo, né, o inbound é um motor extremamente importante para vocês, tem todo um trabalho de marketing aí que, enfim, faz todo um trabalho de atrair leads, né. Vocês têm esse canal, esse motor que você falou bastante importante da recompra, né, do aluno que ou compra mais ou do aluno que indica um terceiro para fazer o curso. Essas são as formas, pelo que eu entendi, que atraem a maior quantidade, são os motores mais importantes do começo do teu funil lá em cima, né? Tem algum outro motor, um canal parceria ou um outbound que ajuda a jogar lead para dentro do funil? Cara, eu acho que, bom, se eu tivesse te dizer assim, da onde que a gente tira o nosso dinheiro, né? Você tem cerca aí de 20 a 30%, entre 20 e 25% do nosso faturamento já é de renovação de contratos que nós temos nos nossos produtos de recorrência, né? Então, você já tem ali um quarto do business já é assim. Uma metade do business, então a outros 50% do nosso faturamento vem de canais inbound, como você falou muito. Então, um dos canais que a gente mais gera receita é Instagram, né? Então, os nossos Instagrams são muito fortes. Ele acaba sendo um last click, mas a gente sabe que tem todo um ecossistema por trás dele para que ele chegue até o Instagram, que é o mais acessível. E a gente também faz muito de mídia paga e o próprio CRM interno, né? Para vocês terem uma ideia, o nosso SaaS cresceu, a gente começou ele em 2022, ali mais ou menos em março, a dar de fato corpo para ele, e quase 100% da receita dele é
orgânica ou trabalho de base inbound, não inbound de performance, né? Base inbound, então é um SaaS que cresceu sem investir em mídia paga, por exemplo, né? Então, esse é um dos caminhos. E a outra parte, aí respondendo diretamente sua pergunta, cara, é um trabalho de expansão de receita. Então, por exemplo, os nossos clientes, eles têm aquele momento de ter as formações com a gente, né? Então, vem aqui fazer o curso que eles compraram, para ficar fácil de entender. Eles adquirem muitos produtos ali também. Então, os momentos de venda, na hora da entrega do produto, acontece muito. Indicações passivas, a gente tem um programa de indicação para os nossos alunos em cashback, informações que ajuda a gente, em torno de 3 a 4% do nosso faturamento mensal vem disso, e também o nosso time de vendas abrindo oportunidades com os clientes e leads que eles já têm, né? Então, como você falou, ou seja, comprando, então o time de vendas acaba sendo essa última força ali, em torno de 20% da receita vem todo mês deles, né? Que criando oportunidades com aqueles leads que eles já têm, ou que eles perderam lá atrás, ou que eles já venderam e estão querendo vender outros produtos. E uma coisa importante, galera, que eu falo muito nas minhas aulas aqui para a turma, a escada de valor de produtos vale muito nessa hora, porque às vezes a empresa tem um produto, ela está tentando vender a mesma coisa para aquela galera do ecossistema. Parte do nosso segredo é, eu tenho uma gama de produtos complementares também, isso me ajuda a poder fazer ofertas mais ativas, entendeu, para a base. Muito legal. É justamente esse caminho que eu quero seguir, então foi bom que tu já pegou o fio da meada aqui, Jonathan. Então tu tem no topo do funil tu tem esses motores, né? Essas formas de trazer os teus leads. No meio do funil, tu tens uma equipe de pré-vendas, provavelmente, né? De SDRs, como quero chamar. Esses SDRs, eles olham da perspectiva da qualificação do cliente ou da qualificação da oportunidade? O que eu quero dizer com isso? Tu divide eles por produto? Tem algum tipo de fragmentação deles? Ou é assim, cara, é volume de leads. Tu tem 20 caras aqui que entraram, esse SDR vai qualificar esses 20. Esse aqui tá com 18, então os 2 que entraram agora vão aqui para completar 20. É uma equipe de pré-venda sem divisão, que olha da perspectiva do cliente, tipo, cara, esse cliente tem possibilidade de comprar alguma coisa do G4. É só isso que eu estou qualificando. Depois eu vou jogar para o vendedor que vai escolher o produto certo para ele. Ou não, ele já qualifica qual é o produto que o vendedor vai vender para esse lead, cara. É isso que eu queria entender ali do teu meio do funil. Essa pergunta é boa, cara, porque uma galera me pergunta ela, só que eu acho que a galera, como não é de vendas, eles não sabem perguntar no detalhe, você manda muito bem. Como que a gente cresceu, né? Então, a gente tinha uma linha de produtos, entenda como uma linha de produtos, que eram os presenciais, e a gente criou outros negócios do lado, então produtos digitais, comunidades, o próprio SaaS e alguns outros. Quando a gente fez o primeiro movimento matricial, que foi criar várias BUs dentro do G4, a gente estruturou um time de vendas para cada uma, e cada uma com a sua necessidade. Então, enquanto o meu time de SaaS e o meu time de presenciais tinha a estrutura de pré-vendas e vendas, o meu time de produtos digitais não tinha, por exemplo. O meu time de comunidade só tinha field sales, que ia nos nossos eventos, etc. Então, a gente começou olhando pela jornada do cliente, então, para te dar uma resposta. Então, de onde o cliente vem? Bom, ele vem de um interesse no G4 Skills, que é a plataforma. Então, ele vai para o time que atende G4 Skills. Então, naquele momento, lá em 2022, cada grupo de vendedores só vendia um produto, uma categoria de produtos. Por que isso? A gente é uma empresa que era conhecida pelo presencial, né, pelas formações presenciais. Então, era natural que a facilidade do vendedor sempre fosse ir para o nosso produto core, né, sempre para o core. Para os outros negócios, iam ter muita defasagem de crescimento, então a gente deixava isso separado, aí perde um pouco de eficiência em alguns pontos, mas você tem foco. Depois que isso foi evoluindo, e aí vou chegar na ponta de pré-vendas, que acaba matando tudo isso. Depois que isso foi indo, a gente agora está começando a fazer intersecções, então liberando para que o vendedor ofereça o que ele acredita. Porque a gente está falando de leads inbound que levanta a mão para produtos, não para empresa, no caso do G4. É sempre, eu quero ver este produto, eu quero ver este produto, não quero, eu quero conhecer o G4, não. Então ele já vem com uma predisposição, mas ele naturalmente nem sempre sabe o que quer ou o que é melhor para ele. Então,
O nosso pré-vendedor, nesse caso, ele tem sempre uma linha, ele sempre passa para o mesmo time, que é a estrutura que ele faz parte, mas o papel dele não é de qualificar para qual produto. Ele simplesmente, no nosso caso aqui, a gente faz vários filtros de perfil aqui já automaticamente antes de chegar, a gente tem segregações aqui dentro, que eu posso depois entrar um pouco mais de detalhe para aumentar a performance, mas basicamente o papel do nosso pré-vendedor aqui é esse trabalho difícil de conseguir explorar um pouco a conversa, porque por mais que preencha o formulário, até conseguir falar, cara, é um trabalho muito forte. E depois entender cenário, né? Porque normalmente a conversa com o vendedor começa sempre com aquele papo, me conta da tua empresa. Isso pode ser feito por qualquer um. Então a gente traduziu isso um pouco para essa ideia, como se fosse começando o processo via pré-vendas, e ele faz o agendamento para o vendedor e garante que ele entre, é um modelo bem mais tradicional. Quando a gente está falando do nosso contexto aqui, os pré-vendedores, eu estou nessa estratégia porque eu tenho, a experiência que eu tenho de mercado quanto mais trabalho, quanto mais difícil o trabalho do pré-vendedor, é mais difícil de você ter bons pré-vendedores, né? Porque o grau de exigência para quando você pode pagar, a sua capacidade de contratar, ele é um fine tuning difícil. Então eu deixo isso na mão do vendedor e meu time de pré-vendas faz, cara, um trabalho passa a fazer o primeiro estágio ali para o vendedor, mas ele não prepara nenhuma venda. O vendedor tem 100% de responsabilidade de indicar produto e entrar mais no detalhe. E aí, por fim, para fechar esse funil lá no fundo, pelo que eu entendi, a tua equipe de executivos de vendas, ela não é dividida por produto. Ela é uma equipe de vendas que vende todo o portfólio. Tô certo? Exatamente. Ela começou cada um no seu produto, eles têm uma naturalidade com o produto que o cliente veio, né? Então ele veio querendo determinado produto. O que a gente tem é que a gente continua tendo essas estruturas diferentes, né? De digital, de online e de SaaS, mas eles podem vender todos os produtos, né? Com exceção de um produto que é o nosso clube lá, o nosso mastermind lá, que ele tem uma questão mais ajustada e um número finito de vagas. É só um time que vende esse produto. E por fim, para não monopolizar aqui, Rodrigo, não, fica só pra à vontade, gente... Tô gostando do caminho que você tá indo. Depois que esse cliente entrou, Jonathan, que ele concretizou a compra do primeiro curso, tu tem uma equipe de pós-vendas que vai tentar trabalhar, porque eu tô pegando isso com base no que você falou antes, que a tua equipe de vendas ela tem a possibilidade de nadar de pescar nesse aquário quando a coisa tá difícil. Então, quem fomenta negócio com um cliente já existente é o teu executivo de vendas. Ou o meu executivo de vendas, Entendi. cara. Quando no caso dos produtos presenciais, eu tenho um time de field sales que está lá nas minhas entregas presenciais para tentar vender. Sem carteira, a gente não tem carteira de clientes. Mas a gente também começou a fazer um movimento, pessoal, como eu falei lá no começo, que a gente é uma empresa que respira vendas aqui. O meu canal, o meu time de CS hoje é responsável por... Imagina que eu faturo, para você já fácil, que 20 milhões por mês. Né? O meu time de CS me traz 300 a 400 mil reais por mês de interações com clientes, seja na entrega de acompanhamentos, etc., que levantam a mão para algum produto. Ou seja, quando está renovando um produto, ele quer comprar outro. Então, meu time de CS ele já está fazendo um trabalho muito bom nisso, mas o segredo desse jogo é esse time de field sales, que faz muito essa amplificação depois do relacionamento com os alunos e com os clientes em geral, mas muito dos meus vendedores inside sales aqui saberem que isso é uma alavancagem de receita, então eles se preocupam em estar próximo do aluno, em mandar para eles quando a gente tem, por exemplo, eventos, você quer vir como meu convidado, ele continua mantendo essa fagulha acesa do G4, né? Ele é um executivo de vendas / account manager, digamos. Exato. Por mais que ele não tenha carteira. Então, se você vendeu para Paula, a Paula não é sua, né? Ela pode comprar com qualquer pessoa. Então, vai do seu trabalho de conseguir fazer com que, se a Paula quiser comprar alguma coisa, que ela venha até você. A gente não faz carteira para não proteger um mau trabalho com base. Então, não, você tem que chegar perto. Se a pessoa vier até você, sinal que o seu trabalho está sendo bem feito, senão vai para outro vendedor mesmo, tem jeito. Muito bom. Mas esse movimento é bem comum, né, nas empresas que a gente acompanha aqui, nossos clientes, que é esse movimento de, quando você está criando um ecossistema de produtos e serviços, você começa especializado até para fazer um trabalho de desbravamento, né, de mercado, de abrir o mato alto, e depois que você baixou o mato e tem uma visão do horizonte,
Aí você consegue agrupar as tropas no meio do terreno e fazer uma defesa de território mais estruturada, né? Que é esse account management, né, que você está falando aí, descentralizado, né? Que a conta não tem gestão, mas ela é uma visão de dor da conta para depois entender o produto que encaixa. O que a gente vê do nosso lado de mais difícil nesse processo, que é muito difícil, né? Quer dizer, o lado difícil de um processo já difícil, né? É o teu... É o líder não ficar maluco, é o head da operação não ficar maluco. Como é que foi a alocação de tempo tua nesses 4 anos insanos aí que você passou, né? Porque imagina, você sai de 4 pessoas para 150 pessoas. Em 3 anos e meio, 4 anos. E começando numa operação descentralizada de venda de produto Mudando. E agora centralizando. Como é que você fez a separação do teu tempo? Eu gosto daquele tripé, eu acho que é do Rancharan, né? Estratégia, processo e pessoas, né? Aonde que você botou mais energia aí nesse tripé, cara, para conseguir equilibrar a execução, fazer a roda girar, né? Esse processo maluco aí, né? Cara, eu acho que isso, eu não sei o quão certo eu fiz, eu entendo que deu certo, mas assim, qual que foi o ponto, assim, quando a gente abriu as BUs, eu era head de uma área, né, de um único time de vendas que o G4 teve, e aí de um mês para o outro, de dezembro para janeiro, a gente decidiu ter 4 times, e aí eu virei diretor de todas as áreas, com a incumbência de contratar um head para cada um desses 4 times que ia se formando, e foi isso que eu fiz. Qual que foi o ponto que eu aprendi ao longo desse caminho? A primeira coisa foi um trabalho meu lá atrás de não querer assumir tudo ao mesmo tempo, porque eu não ia conseguir fazer. Então, das 4 BUs, para vocês terem uma ideia, eu fiquei só com uma. Então eu falei, não, eu vou cuidar deste time aqui primeiro, que era 80% do faturamento do G4 na época, e que é até hoje o maior faturamento do G4, hoje é 50% mais ou menos, que é os times presenciais, até ele ganhar corpo, né? Porque no fim do dia, imagina que a nossa BU de produtos presenciais era o venture capital das que estavam nascendo, né? Ela que estava botando dinheiro para poder investir em tecnologia, em pessoas, etc. e tal. Então, não importa vender lá se eu não conseguisse bancar o produto aqui. Então, cara, acho que eu vou te dizer quase um ano, para não dizer um ano, foram 10 meses, eu botei 100% da minha energia e tinha pouquíssimo contato, inclusive, com os times que estavam se formando lá. E eu também entendia que não seria justo eu ir lá, não justo, eu não sei se justo é a palavra, mas não era adequado eu só ir lá como um chefe que tem a caneta de mandar porque eu sou o diretor de vendas. Então, eu deixei os donos das BUs, né, os heads de BU, que imagina que são CEOs dessas empresas, tocarem com seus times, criarem as suas culturas, etc. Em mais ou menos agosto, setembro de 22, eu comecei a juntar. Então, eu fui assumindo time por time. Então, eu fui primeiro para o SaaS, depois eu fui para o time de formações online, depois para o time de comunidades, até eu chegar no que eu estou hoje com todos integrados, né, que são ainda 4 estruturas. Então, acho que o grande segredo do meu tempo foi nunca... De um lado, nunca esquecer o foco na bola, né, que é o caixa da empresa, né, cara, que a gente não tem fundo externo, então a gente precisava gerar caixa, e somos uma empresa que gera muito caixa para o nosso business, e não ter não sei se é ego ou vaidade, e deixar com que os outros negócios crescessem. Aí, lógico, quando eu fui integrar tudo aí, cara, é uma desgraça, você tá pegando times diferentes, e a gente tinha um adereço também, que isso é um puta aprendizado que a gente teve, que acho que você nunca vai ver num livro. O nosso prédio antigo do G4, era 2 prédios num terreno, assim, de 4 andares cada um, e cada time ficava em um. Então, na verdade, a gente era 8 empresas diferentes. Então a gente não se falava, a gente não se via e tal. E isso, cara, foi talvez o que mais demorou para a gente integrar lá depois os times, sabe? E quando eu comecei a integrar todos os times para eles começarem a andarem nas mesmas regras, na mesma sala, que aí foi quando a gente mudou para esse prédio no meio do ano passado, foi muito difícil. Mas aí, como eu fiz lá no começo, cara, tem coisas que dói, mas são fundamentais, são inegociáveis, tem coisas que dói, a gente pode ir doendo aos poucos para não doer tanto, mas acho que é saber o que você precisa fazer primeiro, assim, e deixar livre, assim, eu não tive a vaidade de querer mandar em todo mundo quando cheguei, né, então não, vou resolver cada coisa, e hoje eu vejo que deu certo, é o que eu recomendo fazer, inclusive. Legal. Pensando do ponto de vista, o Rodrigo fez uma pergunta assim, pensando do ponto de vista
do que você fez no processo, né? Agora a minha pergunta vai mais para o que você faz hoje, pensando num funil de vendas como o que a gente acabou de descrever aqui na nossa conversa. Para ele funcionar, cara, ele tem que ter rotinas claras, recorrentes, constantes, SLAs, né? Então, desse ponto de vista, eu também acho que tem muito gestor de funil de vendas que às vezes se perde nesse processo. Então, na tua visão, assim, o que é fundamental o número 1 de um funil de vendas estar acompanhando, estar olhando, ter como rotina para fazer essa máquina funcionar? O que ele não pode perder de vista, cara? Cara, eu acho que são duas coisas, assim. Primeiro, e eu sempre falo isso para os nossos alunos, assim, imagina que você é dono de uma fábrica, né, e a fábrica tem vários indicadores de produtividade, se a máquina está funcionando, temperatura e tal. Mas existe um indicador que você não precisa do número, que é olhar para a fábrica e ver se a turma está trabalhando, né. Então, para mim, esse, cara, sempre foi meu foco máximo, assim, de eu precisava garantir que o trabalho estivesse sendo feito, né, porque senão não importa o que eu fizesse de estratégia, Uhum. né, não vai. Então, esse foi um trabalho, a gente tem uma cultura forte muito por causa disso, sempre foi o nosso core. E o segundo, uma coisa que eu fiz aqui, turma, eu acompanho funis, né? Então, o meu funil aqui, basicamente, ele é leads gerados, né, em geral, reuniões, que a gente chama de oportunidades aqui, mas aí o nome, né, cada um já escolhe, pode usar o que quiser. Oportunidades, que é quando eu passo para o vendedor, e vendas. Então, eu sempre olhei esse funil de várias formas. E no caso do G4, qual que é o grande desafio que eu vi nas empresas que eu passei que eu não consegui resolver e aqui eu resolvi? Quando uma coisa começa a ficar grande, em volume, você não consegue mais controlar ela. Então, por exemplo, lá atrás, cada linha de vendas minha, então assim, cada canal, vendia 200 mil. Hoje tem uma que vende 4 milhões. Então, essa de 4 milhões, ela já está muito grande. Então, eu costumo, imagina uma empresa que fatura 20 milhões, eu costumo separar linhas de vendas. Ah, é o canal do Instagram do G4, é o canal de outbound, é o canal de indicações, é o canal... Em negócios, em linhas de, no máximo, 500 mil, cara. Então, imagina que eu peguei o meu time inteiro, a minha visão de dados, entrada, esse funil, e eu dividi umas 40 filiais, que são funis pequenos de 30, 40, de 300 mil, de 400 mil, e eu acompanho geração de lead, reunião e vendas de todos eles, assim. Porque quando começa a ficar grande, você precisa corrigir uma distorção. Se você tem a coisa muito grande, você não consegue saber onde está o problema ou demora muito. Então, como eu fracionei, vamos dizer assim, as nossas linhas de receita, digamos que é um trabalho de revenue, assim, muito, né? De você olhar a linha de receita e tentar olhar a ponta final. E é assim que eu controlo elas, galera. Então, eu tenho lá, cada uma dessas linhas do mês tem expectativas de geração de demanda, de conversão para reunião, de conversão para vendas, de ticket, de tempo, e a gente acompanha elas todos os dias. Mas, de novo, o meu principal indicador sempre foi o time, né? Então, ver o quanto eles estão dedicados, porque sem isso eu entendo que não tem. E falando um ponto que você colocou de rotinas, a gente tem diversos comitês na empresa para tratar de dinheiros da empresa, né? Então, a gente tem uma reunião de forecast empresa toda semana, que acontece na terça-feira pela manhã, com todos os negócios, como se fosse uma reunião da holding, né? Então, a gente fala lá quanto que cada um está Pô, é vendendo no e tal. mesmo dia que a nossa, cara. Terça de manhã, terça de manhã. E a gente também tem comitês específicos dos negócios, né? Então, a gente tem o comitê de presencial, que é 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, que com todas as áreas que envolvem o revenue desse negócio. A gente vai começar agora, inclusive, começa essa semana de formações online, o de comunidade está embutido em outros, então é um bando de rotina. Eu vou ser honesto para vocês, eu sou um cara que eu não gosto muito de reunião, mas eu entendo que para o nível que a gente está, algumas batidas de bumbo assim são fundamentais, e a gente é uma empresa, turma, que escreve muito. Então, o nosso Notion, por exemplo, né, nossa plataforma ali nem sei como é que se chama o Notion, a gente usa tanto, mas nem sei para que serve, como falar o nome bonito dele, mas é onde a gente escreve tudo, são todas reuniões pautadas, escritas, comentadas, então se eu não vou na reunião, como a grande maioria das reuniões eu não vou, eu consigo ler tudo que foi discutido lá, fora canais de Slack que a gente discute o dia inteiro, sabe? Então, a nossa trocação de bulbo é o dia inteiro, cara, o dia inteiro acompanhando, e sempre quando tem uma distorção muito grande para mais ou menos, a gente tem alertas aqui que nos avisam, e aí, coisas simples de Slack, inclusive. Aí tu corre lá no marketing que tá tentando fazer uma ação de marketing mais de longo prazo, diz, galera, cancela tudo Corta a e verba. troca a estratégia que eu preciso de lead. Cara, você sabe que a minha par de marketing aqui, né, cara, ela entrou no G4 acho que vai um ano e pouco, a Pri,
E demorou, cara, para a gente se entender, o que é normal, né? Porque ela é uma pessoa de tecnologia, assim, de marketing. Somos mais engenheiros, eu e ela, assim, do que marqueteiros e vendedores, sabe? Então, a gente demorou, mas muito porque, sim, muitas das coisas que ela precisava fazer eram mais estruturantes, mas hoje, como a gente tem um core de dados muito forte, os dois, ajuda muito a gente discutir o número, né? E uma das coisas que ajudou muito nessa integração, e aí você falou um pouco de marketing, é deixar as metas claras por canais. Então, por exemplo, eu não tenho meta de assim, quantos leads você vai gerar? 15 mil. Não, não é assim. Quantos leads você vai gerar deste canal aqui? 3 mil, cada receita por lead, o potencial é tanto, então isso aqui é um forecast de tanto. Então a gente quebrou para não ter aquela discussão assim, mas esse lead é melhor ou pior. A gente não tem esse tipo de discussão. E a gente tem alguns acordos, assim, que é entender o contexto, né, cara? Então, imagina que um Instagram, por exemplo, ele é uma vitrine. E a vitrine tem um espaço limitado, né? Não adianta você botar todos os produtos, vai parecer um carnaval. Então, às vezes, se o produto A precisa ser colocado, a gente sabe que o produto B talvez vai dar uma balançada. Então, a gente também tenta fazer esse equilíbrio e, de novo, é dados, né? Um trabalho de revenue bem pesado que a gente faz aqui, cara. Mas sabe que o episódio da semana passada foi com o Gustavo Pagotto, né, da Pipe Lovers, que inclusive conhece você e falou super bem de você. É um dos mentores aí, eu acho, né, Jonathan? É do nosso programa de vendas, do nosso programa de gestão tática, da nossa academia de vendedores aqui, então sim, mentor de vendas nosso. E a gente estava falando lá das habilidades dos vendedores que vão mais se dar bem com a IA, com o novo mundo da IA, e eu dei um input que se alinha muito com o que você falou, né? Quando você falou que você e a pessoa de marketing da G4 são mais engenheiros que vendedores e marqueteiros, que é a questão da visão sistêmica como habilidade core de todo e qualquer profissional de vendas e marketing de alta performance do presente e do futuro. Né? Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, e a gente aqui dentro também escreve muito sobre isso. E eu acho que esse case de vocês traduz muito isso. Quer dizer, hoje você tem um oceano de dados e de processos e de produtos, e se a gente não amarrar isso e não sistematizar os dados e as interfaces, a coisa é impossível gerir, né? Então é impressionante esse case que vocês trazem. Eu acho que ilustra muito nesse nível de complexidade que vendas e marketing hoje tomou, né, Maurício? E aí eu queria a tua opinião, assim, como que você está avaliando na hora de contratar pessoas esse elemento da visão sistêmica, né? Quer dizer, lá na ponta, nos teus vendedores, como é que esse cara está conseguindo pensar o processo de venda e atuar nele para melhorar e para atuar bem? E na parte de gestão, como é que você está garantindo que tua segunda camada ali, teu nível de gestão, tenha essa capacidade de pensar sistemicamente? Eu acho, bom, primeiro eu concordo 1000% com o que você falou, cara. Acho que tem duas skills aqui que eu tenho aprendido com o tempo, quanto eu nunca consegui botar ela em papel, mas nos últimos tempos eu tenho ficado mais claro, que é o primeiro, é o raciocínio estrutural, né? Que é como que você consegue ver. Tô olhando aqui para o lado, tem um prédio gigante residencial aqui do lado do escritório do G4, e eu vejo parede e vidro, né, cara? Um engenheiro vê viga, vê, né, fundação. Então, isso é uma cabeça estruturante, né? Então, quando você olha uma área de vendas, você vê gente ligando, né? Você precisa ver a alavanca, né, como um todo. E o segundo é uma cabeça de growth, para você tentar entender alavancas de crescimento para o teu negócio, né? Então, sem dúvida, são as skills mais importantes. Como que a gente faz isso aqui? Isso também é um aprendizado que eu acho que às vezes as empresas acabam se perdendo, pelo menos a gente cometeu esse erro, que é qual tipo de pessoa você precisa em determinado momento da empresa, né? Então, lá no começo, quando eu cheguei, eu sou um cara mais engenheiro, assim, né, de dia a dia, mas eu também sou um cara formado em cultura de vendas forte. Então, eu fiz esses dois extremos, organizar e garantir que o bumbo tivesse tocando, assim, como uma escola de samba, né, cara? E eu precisei fortalecer isso. Quanto mais eu fui para a parte matemática de vendas, eu precisei que os meus gestores fossem esses tocadores de bumbo. Isso funcionou. Qual que é o grande problema que isso gerou?
que uma hora eles começaram a precisar se tornar essas pessoas matemáticas também. E isso é um grande desafio que eu tenho hoje. Como que a gente tem conseguido sanar esse problema? Primeiro, de conhecimento público. Qual que foi o ponto? Então, a gente viu que então, eu comecei com essa visão mais de gente tocadora de bumbo, mas sempre deixando claro, né, o quanto isso todo dia, o quanto dados e clareza de growth, que é como a gente chama aqui, é importante essa visão estrutural das coisas. E a forma que eu encontrei mais rápida de instruir o meu time nisso foi, primeiro, ajudando nossos times de dados e tecnologia a fornecer para eles um pouco mais mastigado, base de dados, ferramentas e tal. Então, eu trabalhei muito forte nisso, tem sempre ao que melhorar, mas a gente já tem ferramentas e dados, o próprio CRM, ele é mais estruturado para que facilite o trabalho disso. E segundo, construir os modelos. Então, muitos dos modelos que a gente tem hoje, eles são entregues para os gestores. Então é como se fosse assim, eu estou te entregando uma receita pronta de um bolo, mas você é capaz de aprender como aquele bolo foi feito, porque ele é aberto, ele não é fechado, por exemplo. Né? E uma das coisas que a gente ajudou muito os times aqui, turma, e a gente tem tentado fazer isso cada vez isso mais, foi democratizar os dados, né? Então, quando a gente faz all hands, sempre é usando a ferramenta de dados que a gente tem para trazer, nunca é um cálculo, puta, eu fiz aqui na mão, é conversão, é tal, não. É o dado que a gente usa, os times de vendas também, né, os próprios vendedores também têm essa discussão de dados, então, taxa de conversão, por exemplo, e receita por oportunidade, no caso dos vendedores, é uma conversa de dia a dia deles, assim, se puta, um está mais baixo, outro está mais alto, então foi democratizar isso, mas a gente tem uma maratona ainda nesse assunto, porque, de novo, né, a parte boa de ter contratado pessoas ligadas muito mais ao comportamento e cultura e técnica é porque funcionou. A gente sabe fazer isso perfeitamente, treina bem, tá, tá, tá. Agora a gente tem que deixar eles mais engenheiros. E aí, um pouco do desafio que eu estou passando agora, neste momento, enquanto a gente está falando, eu vou montar um time de operações mesmo dentro de vendas aqui, né? Então, você trazer toda essa parte para a retaguarda dos times, para deixar os times mais focados no dia a dia, entregar ainda mais mastigado. Processos, dados, puta ferramenta como um todo, né? Então, acho que foi aquela coisa assim, não é o ideal? Não, não é o ideal, mas eu não estaria aqui falando com vocês se a gente não tivesse feito o que era necessário no momento que a empresa precisava, sabe? Uhum, excelente. Jonathan, e uma outra pergunta que eu queria te fazer, você sempre fala bastante, né, sobre a cultura, né, a importância da cultura para fazer essa máquina funcionar. Porque, afinal de contas, cara, é um processo super bem ajustadinho, né? Cara, dia a dia, cara tem que estar ali, todo mundo focado, senão a coisa não acontece. E cada vez que a gente atinge a meta é maior, então fica mais complexo. Isso exige, cara, pô, uma dinâmica ali de dia a dia, né? E para tu ter todo mundo executando isso e executando bem, tu tem que ter um time feliz, um time conectado, um time, cara, que goste da empresa. Então, desse ponto de vista, a gente falou um pouco das rotinas de acompanhamento do gestor, mas eu acho que tu tens também um papel aí, vocês têm algo bastante diferente, que é a questão da cultura, né? Então, hoje assim, o que você faz para criar os gatilhos e ao mesmo tempo não perder a cultura, né, cara? Porque eu imagino que... Tô chutando aqui, tá? Mas imagino que, por exemplo, você é um cara que vem da RD e tal. Eu sei que a RD também tinha algumas coisas de, pô, cartão amarelo, cartão... Pô, tu tem 2 meses pra bater a meta, se não bateu, tu tá fora. Eu tenho também. Então, assim... Como que tu consegue fazer as duas coisas andarem equilibradas, né, cara? Isso é um tema interessante, assim, de te perguntar. Super. Sim, cara, eu diria, inclusive, que esse é o alicerce, cara. Porque, vamos lá, qual que foi o meu pensamento lá atrás quando eu cheguei? Volto no ponto que eu falei, nada seria possível se a gente não trabalhasse duro, né? Então, se a gente não tivesse engajado para fazer as coisas acontecerem. Então, essa foi a primeira coisa que eu ataquei. Como se ataca isso na minha visão e experiência? Você define o que é aceitável, o que não é aceitável. Então, eu lembro que quando eu cheguei, existia muito uma discussão de, por exemplo, esse lead é ruim, o marketing e tal. Você ser intransigente, claro, cada um do seu jeito, do tipo, cara, não importa. A meta é sua, a meta é minha, a gente vai fazer com ou sem eles. Então, esse é um exemplo que é de uma coisa simples, mas se você fomentar isso, sempre vai ser uma bengala eterna. Não que você não vai resolver, mas na frente, né, do time, você sempre fomentar que a responsabilidade é nossa, você tá isso como um trabalho.
E bom, o que que eu fiz? Quando eu criei algumas frentes de cultura, que nada mais são que a cultura do G4, né, mas traduzida para um dia a dia de vendas, ela era inegociável, assim. Então, quem estava aqui precisava se adaptar e muitos deles não se adaptaram, mas eu contratei as pessoas, as próximas pessoas, só para cultura, entende? Então, até o negócio pegar gosto mesmo, eu contratei para cultura. Então, qual que era a cultura, né? Eu falei, cara, eu vendo um curso, e assim, sendo bem direto para a galera, porque a galera vê que isso é feijão com arroz, assim. Eu vendo uma parada de 20 mil reais por 2 dias de curso, cara. Sou uma empresa de 40 funcionários. Não faz o menor sentido. Então eu preciso que os meus vendedores sejam aqueles caras que você não fala assim, ah, tá caro, ele fala assim, tá caro mesmo. Não, não pode, ele tem que falar, caro, capaz, olha o que você vai ganhar e tal. Ele precisa ser um entusiasta, né? Então ele precisa ter essa vontade. Então eu fui contratando com este perfil desde o começo. Óbvio que isso foi aumentando ao longo do tempo, né? Hoje nós somos uma empresa de 400 pessoas, né? Fatura alguns milhões, super conhecida e tal. É diferente esse modelo. Mas foi construir essas coisas. E como que você constrói essas coisas? Honrando os combinados, cara. Então, assim, a gente remunera muito bem o time aqui, então isso é muito bom. O time ganha muito extra, assim, de campanhas, pô, campanha de, puta, dar MacBook para metade dos vendedores. Você faz várias coisas legais aqui, posso dar vários exemplos, mas tem muita premiação, sempre tem uma coisa ou outra aqui. É uma empresa que se movimenta muito nessa direção. E principalmente quando alguém pisa na bola, e aí eu vou pegar os exemplos que você falou dos cartões aí, né, que eu peguei da RD, eu copiei exatamente a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa aqui, assim como a gente se esforça para fazer as coisas boas, aceleradores de comissão, hotéis altos, etc., eu também tenho as punições por desvio, né, e honrar elas, né, cara. Então, eu já tive, galera, a gente poderia fazer Um outro aquele episódio? Fuck Up Friday só para contar aqueles BO, sabe? Mas eu demiti, sei lá, 90% das demissões que eu fiz no time foi por comportamento, não foi por resultado, mesmo sendo um time de altíssima performance. Então, acho que garantir que eu seja o principal cara que investe no comportamento, nos alinhamentos, faz com que o time entenda os limites que pode se passar e imagina que a gente está falando de um grupo de, vou chamar de jovens aqui, né, que entre 20 e 35 anos, a grande maioria, que tem muita vontade, que sem regras vai virar uma libertinagem, né? Então, impor essas regras muito fortes para todo mundo. E uma coisa que eu sempre fiz com o time, inclusive nesses momentos eu tenho sempre conversa mensal com eles sobre isso, eu abro para eles o porquê de algumas decisões duras, sabe? Eu sou bem sincero, e a gente tem uma regra aqui no G4 que eu aprendi faz uns anos, que é a gente sempre prioriza a empresa, o time e o indivíduo, nesta ordem. Então, se uma decisão vai ter que ser tomada, ela sempre vai priorizar a empresa, depois o time, depois o indivíduo, e o nosso desafio como gestor é acertar os três, né? Que aí fica bom para todo mundo. Então, essa cultura que a gente criou aqui, cara, ela veio baseada nessas coisas e também nas recompensas, né? Então, quando a gente bate meta, cara, a empresa inteira quebra tudo, comemora, e quando a gente tá aqui até o final tentando bater e não bate, tem o luto, tem lá a conversa chata, tem a dor, tem... Cara, aquilo ali fica uma aura difícil aqui durante muito tempo, sabe? É um ambiente, me parece, olhando de fora, de pessoas com mentalidade forte, né, cara? Então a pessoa que entrar ali nesse ambiente de determinação, né, de objetivo, ela tem que entrar e se ela tem esse perfil da cabeça forte, ela vê todo mundo atingindo e ela diz, cara, eu preciso chegar na mesma velocidade rápido, então ela já absorve aquilo ali e vai embora. Se o cara não tem esse perfil, aí ele começa a achar que, pô, exige demais, que... Muita bagunça. Aí sempre vai se escorando em alguma coisa e acaba não encaixando, né? Então, realmente, tem um quê aí de bastante singularidade pra coisa dar certo, né? Não sei se tô... Tem que ter, cara. É que eu acho que tem um ponto aí que precisa ser levado em conta, né, para quem tá acompanhando o programa, que é a questão do momento do negócio, né? Porque dependendo do momento que o negócio tá, faz mais sentido você ser duro ou menos duro, né? Porque depois de um certo tamanho de operação, o elemento aporte cultural que o indivíduo entrega, ele gera uma última linha oculta para o negócio. Então você ter a faca muito afiada ali é muito perigoso, porque daí você tira aquele cara que é um baita de um contribuidor de cultura, só porque o cara pisou na bola 3 meses ali, 6 meses, enfim. Então acho que tem uma equação, tem uma matriz aí que eu entendo
Por exemplo, fazer um XY onde tem alinhamento cultural num vetor e resultado no outro. Se o cara tem um puta alinhamento cultural e um resultado circunstancialmente ruim naquele ano, naquele semestre, naquele trimestre, mas teu negócio é muito grande, às vezes vale a pena segurar, por causa do aporte, né? Então tem um elemento de em que contexto, né, que tá o problema. E outra coisa que eu acho que tem tudo a ver com que responde uma parte também importante, agrega na resposta, né, nessa pergunta que o Maurício fez, é a questão do mundo de visão de projeto, né, de entrega de resultado por projeto, né? Porque eu percebo que as pessoas, os profissionais de venda principalmente, eles estão tendendo a criar uma visão muito idealizada da relação com a empresa, né? Então, quer dizer, quando interessa para eles ter uma relação de bem-estar, de cultura, de clima, ele vê a empresa como uma relação de longo prazo, né? Então ele exige que a empresa se comporte como preserve a relação de longo prazo. E aí quando não interessa para ele, que essa questão do accountability, ele pega e sai de campo. Então, eu acho que a questão é ter um combinado muito claro de, cara, no novo mundo do trabalho, bicho, é gestão de projeto, né? Quer dizer, você tem tua autonomia, né? Muitas vezes o cara é 100% remoto, né? Como é o nosso caso, por exemplo. Cara, te damos toda a autonomia, toda a confiança, todo o clima, bem-estar. Agora, cara, se eu não entregar, não posso te reter, né? Então, eu acho que essa visão de criar uma cultura de gestão, de visão de projeto, assim, cara, a gente tem que chegar nisso aqui, você precisa entregar isto, porque se você não entregar, você não está aportando no time, se você não está aportando no time, não é justo estar aqui. Sabe essa visão, né? Você sabe uma coisa que, quando a gente fala dessas flags, né, esses cartões, enfim, essas punições por resultado, eu parto do princípio que todo negócio, sem exceção, precisa proteger o extremo. Então, o que é proteger o extremo? Que, cara, aquela coisa que eu brinco aqui, né, com a galera, que é para você tomar uma red flag, no nosso caso, você tem que atingir menos que 50% da sua meta no mês, tá? E eu brinco com a galera assim, cara, você tem que fazer uma força para conseguir fazer 50% do número com todo o recurso. E de verdade, galera, e assim, eu fui vendedor, fui da RD, eu sei o quanto é difícil, mas assim, tem que fazer uma força descomunal para você fazer menos que 50%. Até porque, e aí o principal ponto que eu peguei disso tudo, e aí foi um aprendizado da própria RD na época, é que pensa assim, imagina que eu tenho 3 vendedores. Eu distribuo leads para eles, né? Então eu mando um para cada um, né? Um para você, um para você, para você. O terceiro aqui, ele não tá muito afim. Ah, por alguma razão, aquele mês ela não tá afim, ou já tá desgostoso com a empresa e tal. Eu continuo botando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu não tiver uma linha de corte mínima, e mínima mesmo, né? A gente tá falando de metade de uma cota mensal. Esse cara vai travar o desenvolvimento dos outros dois, que às vezes os dois... Então, é muito mais sobre o time entender que o impacto daquele baixo resultado não só é na empresa, porque ele é primariamente na empresa, mas ele também é no time. Então, esse fluxo aqui, que foi a mesma coisa que eu vivi como vendedor na época de RD, esse fluxo ajuda a gente a entender que, cara, é um mínimo mesmo, sabe? Aí o ponto que você falou é muito importante, que é cuidado o sarrafo que você se coloca também, né? Porque as pessoas têm tempos diferentes e nem sempre o cara mais talentoso tem o tempo rápido. Então, às vezes, você precisa deixar ele mais um tempo, por isso que, por exemplo, John, então quer dizer que alguma pessoa que bater 6 meses seguidos, 90% do seu time vai ser demitida? Não, hoje eu não tenho nenhuma regra para isso. É uma zona cinzenta entre 70 e 100 ali, sabe? Mas vamos ser honestos, se ele está convertendo bem e fazendo 90% da meta, se o meu OTE já calcula, já imagina uma penalidade para ele por não estar fazendo meta, será que é melhor eu arriscar com um cara e alinhar com cultura, né? O ponto que você falou do XY ali? Faz sentido eu arriscar com um cara da rua ou talvez sentar com esse cara, será que ele está no lugar certo? E a gente sempre fez isso assim bem, porque no fim do dia, cara, é um engano achar que você vai achar no mercado sempre a pessoa pronta, sempre. Elas existem, mas sempre muito difícil, muito difícil. Concordo plenamente. Muito difícil. Ainda, né? Exatamente.
Concordo plenamente. Eu acho que o objetivo aqui, até para ficar claro, assim, imaginava que esse era o contexto, né, Jonathan? Mas mais foi dar uma visão para quem está estruturando um funil de vendas, que o processo, a regra, o método, ele vai em todos os momentos do funil, né? Inclusive ali para a equipe de vendedores. Tu não precisa criar uma meta extremamente radical para que o cara não bateu, tá demitido, mas tu ter um gatilho para que aquela pessoa não fique 100% confortável na posição, né? Tem uma coisa interessante, assim, que é a gente pensar, por exemplo, a gente também não pode, num funil de vendas que é tão bem azeitadinho, ter pessoas ali que, tipo, achem que, cara, eu posso não entregar nada que eu não vou ser demitido. Isso não vai gerar um movimento na pessoa, né, cara? Então, tu precisa ter algum gatilho, né? Foi só essa reflexão que eu quis trazer, né? Aí, a agressividade do gatilho para mais ou para menos depende da cultura da empresa e etc. Mas acho que tem que haver, né? E sabe, Maurício, uma coisa que eu sempre falo para os alunos aqui, que eles vêm muito perguntar sobre G4, né? Eu sempre acho que você sempre sabe quando a pessoa serve ou não serve. No seu âmago, assim, você sabe, né? Aquele dia a dia. Então, por exemplo, muitos negócios têm ciclos de vendas longos, né, cara? Não sou que nem eu de 10, 12 dias, né? Então você demora para você ver o movimento. Mas pega uma corretagem de imóvel, por exemplo, mas você consegue ver se o cara está tentando visitar, se ele está tentando ligar, se ele está pedindo ajuda. Essas coisas, às vezes, valem muito mais do que uma venda por sorte, não por sorte, mas entenda assim, talvez uma ocasião que gerou um negócio, né? Então, também tem essa questão que você falou das regras, dos processos, ela também vem com uma importância de você saber o seguinte: primeiro, você está pronto para aplicar a sua regra que você quer colocar, né? Ah, não, mas se o meu melhor vendedor cair nesse negócio de comportamento que eu falei que é inadmissível, eu não vou mandar embora. Então não coloca a regra. Exatamente. Porque é melhor você não se colocar nessa situação. E olhar esses sinais de dia a dia. Não, daí você fala assim, regra? Que regra? Regra. Puta, não, isso aí era para começar no mês que vem, não é esse mês aqui, não. Muito legal. O Jonathan, eu queria... Cara, tem umas perguntas aqui que eu queria muito te fazer, eu não sei se vai dar tempo, tá? Mas eu... Vamos de bate-bola rápido. Vamos fazer um pinga-fogo aqui. Cara, fala tecnologias principais que vocês acham que mais ajudaram vocês a fazer esse resultado tão forte. Telefone vale? Vale, opa. Cara, hoje em dia tem tanta ferramenta que vale. Tem tanta ferramenta que vale. Telefone não, cara, acho que o primeiro foi CRM, né, com certeza. É importante ter, eu acho que a gente subestima e superestima em alguma situação, mas é fundamental ter, ainda mais para como a gente opera aqui. E qual que vocês recomendam? Cara, a gente começou com Pipe Drive quando eu cheguei, e depois a gente foi para HubSpot, e depois agora a gente está avaliando trocar, mas ainda tem um contrato longo. Eu tenho um pouco de machucado meu coração com a HubSpot, porque eles meio que me ferraram numa renovação, mas enfim, eu acho que é uma boa coisa. Mas o Pipe Drive é gostoso para quem começa, assim, cara. Então, esse primeiro ponto. Quando a gente está falando de Excel também, né, cara, eu brinco assim, às vezes os alunos vêm falar com a gente, eles acham que eles vão entrar num mar de perfeição. Eu falo, galera, tem planilha pra caralho, a gente vão tá sempre fazendo uma continha aqui ou outra, me ajudou muito. A gente usou muito o Looker Studio, cara, para fazer dashboard simples lá no começo, quando o nosso time de dados não era estruturado. Hoje a gente usa o Looker Pro, óbvio, né, tem ferramenta pra caramba que eu nem conheço, e o WhatsApp muito, né, cara, também com o nosso time aqui, porque não dá para negar que é uma baita ferramenta, né, e eu acho que a gente vai evoluir com o tempo para ter cada vez mais essas coisas integradas, né, e mais controláveis. Então, acho que é isso, cara, é um bom CRM, e o bom é o que é bom para você, né, não entender um pouco de planilhas, isso ajuda muito. Ajudar em dashboard, porque o Looker Studio, por exemplo, é uma ferramenta fácil de dashboard, né, simples de fazer, e ferramenta de comunicação, né, telefone, WhatsApp, essas coisas, né. Principal erro aí que você cometeu e que você recomenda as pessoas tomarem cuidado? Principal, é difícil o principal, poder ficar a tarde toda aqui falando, cara. Mas acho que o meu maior erro, cara, foi não montar antes o meu time de operações para dar suporte para os times de vendas. Então, eu apostei um all-in em times mais de dia a dia, competitivos, aquilo que eu falei, e deixei muito no meu colo essa estruturação. E eu sou só um, e eu virei gargalo, né? Então, eu também demorei muito para aprender a tocar um time de operações com sprints e tal. Então, vocês terem uma ideia, os meus braços direitos de operação, já em 2 anos eu perdi uns 4, porque eu não sabia lidar com eles. Então agora eu estou aprendendo a lidar. Eles trabalham de um jeito completamente diferente,
frente, né, cara? É outro bicho, assim. Então, acho que esse eu teria montado um time de retaguarda mais pronto e mais rápido, sabe? Interessantíssimo. E da minha parte, para finalizar, depois o Maurício, se tiver alguma pergunta também, acho que vai dar um tempinho. Principal dica que você daria para as pessoas que estão querendo bombar aí em máquina de venda? Cara, não esquecer que o mais importante sempre, o que no longo prazo vai dar mais resultado é atitude, é fazer, né? Então, trabalhem muito para refinar, mas nunca deixem de deixar a máquina rodando, a máquina ligada e funcionando. Então, e sempre trabalhe para melhorar ela, mas não esqueça de, não se fica, por exemplo, eu poderia ter uma sala só para mim, eu não tenho, eu sento com o meu time, porque eles são a roda. Eu acredito que eu vejo os empresários, eles quando começa a rodar, contrata alguém de vendas, eles saem e param de vender, inclusive, às vezes. E quando a gente está falando de uma empresa pequena e média, cara, eles são o coração, né? Quanto mais eles estão no negócio, mais o negócio prospera. Então, eu acho isso, cara, cuidar principalmente de atitude, de a gente estar fazendo vendas, né? Indo atrás de vendas, porque todo o ajuste vai vir e vai ajudar a potencializar esse trabalho. Sem esse trabalho, não acho que vai funcionar, não. Legal, muito bom. Legal. Rodrigão, acho que tu passou por todas as perguntas, que algumas aqui eu também queria fazer. Eu sei que o Jonathan tem compromisso aí na sequência, então agradecer ele, né? Cara, sensacional, Jonathan. Só agradecer mesmo, né? Porque, puta, conversa incrível. Acho que você conseguiu compilar em 1 hora aqui um monte de insight valioso, um monte de experiência legal. E foi super gostoso o papo, né, Maurício? Então, realmente agradecer mesmo. Um privilégio aí te receber aqui. E muito feliz, né? Por vocês terem recebido o prêmio. E esperamos te ver de volta aqui, né? À medida que vocês forem construindo novos cases aí na G4, vamos trocar figurinha, vamos trazer você de volta aqui para manter esse assunto de governança comercial alto nível na nossa agenda aqui, né? E a minha última pergunta, ela não é uma pergunta, é um pedido, não é para o Jonathan, é para a audiência, né? Quem ficou até aqui para cumprir o funil aquele do YouTube, né? Curtir, comentar, compartilhar com os amigos, então esse é meu pedido final. Com certeza. Turma, bom, muito obrigado para você que ouviu aí. Eu sempre tento passar uma mensagem de que vendas não é simples de fazer, mas, cara, tem um feijãozinho com arroz de todo dia ali que não tem erro, sabe? Ele talvez não vai te levar para a empresa mais foda do mundo, mas ele te coloca num patamar muito positivo como negócio. A vocês, galera, de novo, assim, em nome de todo o nosso time, obrigado pelo reconhecimento, né? Então, foi um presente quando a gente conversou para todo o nosso time, para todo o time, não só de vendas, mas para o do G4, um reconhecimento vindo de vocês. E não tenham dúvida que, se depender de mim, é só mais uma das tantas conversas que a gente vai ter daqui para frente, tá bom? Beleza, meu querido. Um abração aí para todos vocês. E vamos te esperar aqui, viu, cara? Você não vai fugir da gente, não vai ter a chapa pra você voltar pra cá. Valeu, Jonathan. Galera. Grande abraço, cara. Valeu. Um abração. Se cuide, viu? Tchau, tchau.